programa Hora da História está de volta pela Rádio Cultura AM 1110 de Florianópolis. Neste segundo bloco eu tenho o prazer de receber o meu amigo César Augusto Vitelli. Boa tarde, Vitelli. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos nós. Você está trazendo um convidado aqui, que é o Philippe Debré. Boa tarde, Philippe. Boa tarde, Juliano. Bom, eles vão contar histórias e eu vou ser ouvinte aqui. Mas, quando o Philippe Debré chegou com um livro, me impressionei pelas imagens, pelas fotografias. Ele também é fotógrafo, já viajou muito por esse mundo. Com 18 anos, andou de trem pela Europa, 10 mil quilômetros. Conta essas histórias para nós. E esse livro, o livro da sua vida, como começou? Esse livro traz histórias de viagens externas, mas eu acredito que a principal história que tem aqui dentro é uma viagem interna que o Felipe fez. Olha aí. A razão praticamente da existência desse livro aqui. É uma viagem interna. Nós temos essa capacidade, os orientais falam muito. Conta para nós essa história. Então, o único objetivo de ter escrito esse livro é de querer ajudar outras pessoas a partir da minha própria história, né? Acho que quem escreve um livro é porque tem uma história para contar. Então, eu contei meu percurso como homem, né, até o dia de hoje. Felipe, deixa eu fazer uma interrupção. Sim. Olhando a sua imagem aqui, ele já trabalhou em cinema também, grandes produções cinematográficas, cartazes. Depois eu vou colocar embaixo no meu texto, no Facebook, alguns comentários de jornais, páginas no jornal, cartaz de cinema também, que você já fez essa experiência, hein? Parabéns. Antes de contar do livro, me conta aí essa sua experiência que teve no cinema. Não, no cinema eu participei de uma curta-metragem que ganhou o Prêmio Catarinense de Cinema. E foi muito interessante. Participei como protagonista junto com uma outra menina. Era uma curta-metragem que a gente gravou nos estúdios da Unisul. Foi muito interessante como experiência. E fora do Brasil, você teve alguma experiência no cinema também? Não, mais como fotografia. E na verdade eu era vendedor em Bruxelas, né? Eu sou belga, né? Meu sotaque já mostra que não sou daqui, apesar de meu coração está aqui. Sotaque, hein? Olha aí. Meu coração é brasileiro, já faz 24 anos que eu moro aqui, gosto do Brasil, torço pelo Brasil. E eu tive uma história de vida com uma busca, né? Uma busca provavelmente de mim mesmo, e bastante viagens, né, pelo mundo, e o destino acabou me trazendo aqui. Enquanto ele viajava pelo mundo, enquanto as pernas iam para o mundo físico, internamente ele também estava fazendo outro tipo de viagem, estava buscando alguns caminhos, né? E aí esses caminhos acabaram se encontrando aqui. Tanto as viagens do mundo exterior, quanto as viagens do mundo interior acabaram se encontrando aqui. E daqui não tinha que ter uma solução, né? Que destino que vamos tomar agora, né? Então eu acredito que essa percepção de fotógrafo que ele tem, esse talento, perceber o mundo através de outros ângulos, né? Enriquece hoje o trabalho dele tanto como fotógrafo, mas também é reflexo daquilo que ele passou, porque ele tem uma história. Hoje essa história é uma história positiva, mas quase que ela não termina bem, né? Então eu gostaria que o Felipe falasse um pouco dessa caminhada aí, essa história, o que aconteceu, o que ele faz hoje com esse livro aqui, que hoje é uma missão de vida para ele, esse livro. Com certeza. Então, muitas viagens no começo, lá no final da adolescência, eu peguei meu melhor amigo, fazemos 10 mil quilômetros de trem, saindo de Bruxelas, atravessando toda a antiga Iugoslávia, chegando
a Turquia, chegando na Ásia. Isso já me deu uma vontade de conhecer cada vez mais países e de testar meus próprios limites. Depois trabalhei, depois fui para o Exército também, que me marcou muito como oficial de infantaria. Até 1995, onde eu dou minha demissão, pego minha mochila nas costas, compro uma passagem de ida só e vou para o Vietnã, que acabava de abrir suas fronteiras para o turismo. Não tinha absolutamente nada. Não tinha nem... Pós-guerra. Fazia 20 anos que a guerra tinha acabado, né? E não tinha nenhum turista lá. Tanto é que eu fiz o Vietnã do norte ao sul. Em um mês eu encontrei 13 outros turistas ocidentais. Então foi uma viagem que me marcou muito, de autoconhecimento. E depois passei de país em país do Sudeste Asiático, né, para Tailândia, para vários outros, e cheguei na ilha de Bali, na Indonésia, onde eu me apaixonei por uma linda mulher, uma brasileira. Uma brasileira lá na ilha de Bali. Que morava na Lagoa da Conceição. Mora na Lagoa da Conceição. Mas que interessante. Tão longe, né? E então, meio que me trouxe na bagagem, me disse, você quer morar comigo numa ilha no sul do Brasil? Olha, que pergunta. Que aventura, né? Ainda conhecia as Filipinas e depois eu voltei para Bruxelas para dizer para meus pais que estou bem, fazia quase um ano que estava viajando sozinho. Estou bem, mas agora vou morar no Brasil. E eu cheguei em 95. Até lá, tudo certo. Apesar de que, por exemplo, o álcool sempre fez parte também da minha vida. Mas nunca pensei que era capaz de me limitar em alguma coisa. Eu via mais como uma experiência da qual eu consegui sempre sair. Só que não. Então, chegando no Brasil, não falando a língua, e aí eu tive contato, além do álcool, com várias outras drogas, e sempre tentando fazer, trabalhar com fotografia, o que eu sabia fazer. Comecei a fazer banco de imagem, fiz exposições aqui no Shopping Beira-Mar, fiz capa das variedades ali no Diário Catarinense. Era uma novidade, um olhar europeu sobre a ilha. Um talento incrível, né, que a gente reconhece. Agora, essa doença, dependência química, algumas pessoas não conseguem experimentar uma droga, até o alcoolismo, e se livrar para sempre, porque são doentes. Exatamente. A Organização Mundial da Saúde está lá no CID-10, que classifica as doenças, é uma doença. É uma doença. Sem preconceito nenhum. Exatamente. O que eu não sabia é que era uma doença. Então, eu pensava o que as pessoas pensam em geral sobre os alcoólatras, que são sem vergonha, fraco de caráter e tal. Mas, na verdade, é uma doença que não tem cura. Mas tem recuperação pela abstinência. Exatamente, tem recuperação pela abstinência. E eu estou nesse caminho. Muito bem, parabéns. E esse livro conta essas histórias, alguma parte? Absolutamente, conta tudo. Conta tudo, que lindo. Conta em detalhes as viagens que eu fiz pelo mundo, minha chegada no Brasil, as dificuldades que eu conheci aqui, e sempre em paralelo essa luta, essa dependência, até admitir que eu tinha um problema. O grande problema até aceitar, é você a aceitação. admitir sobre a sua vida. E aí, então, uma vez que você consegue admitir isso, procura ajuda. Aí fica mais fácil, mas você precisa admitir, porque sempre você vai proteger o seu consumo, dizer, eu mesmo dizia, mas eu sou belga. Na Bélgica é normal. A cerveja fazia parte da merenda escolar até 1970 na Bélgica. Acho que até 1600, do século XVII do século passado, né? Sabe o que aconteceu? As crianças também tomavam vinho, se tomasse água, era peste negra, várias doenças. Tomavam então, uma bebida já preparada, cerveja e vinho. Isso é história nos dias.
Então, claro que hoje não há necessidade, a água é tratada. Mas naquela época, tomar água, qualquer água, era morte na certa. Daí é histórico da Bélgica também, quem sabe. Agora, a questão daquele tênue fio, né? É interessante essa figura de linguagem do fotógrafo olhando para fora, mas não conseguia olhar para dentro. Por isso que você, hein, Vitelli, falou que é uma viagem de um peregrino interior. Exato. Aliás, o peregrino ele faz não só a caminhada, mas também uma viagem interior. Ele volta com outra visão do mundo. Exato. E ele preferia lugares menos habitados, porque ele queria captar algo que ele também não sabia o que era. Né? Mas ele sabia onde poderia estar, onde poderia encontrar. Que é a natureza. O que é a natureza, a não ser a vida? Então era como se fosse assim um recado que a própria natureza estava dando para ele o tempo todo. Felipe, olha que maravilha, esses pássaros, essas árvores, tudo nascendo, tudo crescendo e tudo se reconstituindo. Você também pode se reconstituir. Boa metáfora. Exato. E ele na lente, né, esperando algo que pudesse estar visível, né? Mas na realidade algo, essa linguagem era uma linguagem vibracional, assim, por exemplo, né? O livro chama-se né? Ou seja, houve uma caminhada de um lugar para uma travessia também, uma travessia, da água. Exato. E se ele está hoje aqui para contar, porque ele é um sobrevivente, ele entendeu, né, todo o processo e hoje ele ajuda as pessoas a não cair na ponte, né? Porque se você vai atravessar, você tem um abismo, no mínimo, você tem um rio, você tem alguma coisa, um penhasco lá embaixo, né? Então, essa margem significa que você vai ter que atravessar alguma coisa. E esse atravessar o que é o teu raciocínio, o teu pensamento, geralmente assim, não... Como ele falou assim, mais difícil é você admitir que você tem algum problema. Por que isso? Porque a pessoa acha que ela vai ficar mais fraca, que ela vai ficar... Não, ninguém gosta de se sentir errado. Mas assim, as pessoas, elas não são perfeitas, nunca foram. Ninguém. Então não há problema nas pessoas errarem. O problema é a pessoa permanecer no erro. Não é? E isso ele soube sair com maestria. Tanto é que esse livro aqui abriu portas maravilhosas, assim. Não é? A gente conversa muito sobre projetos, sobre outros projetos que aconteceram graças a essa travessia. Ou seja, se ele não tivesse atravessado para outra margem, provavelmente nenhuma dessas publicações iriam. Nenhuma dessas pessoas que ele alcança hoje com as palestras que ele dá, né, estariam sendo beneficiadas com a história. Então, assim, o livro é para quem tem história. E o Felipe tem uma história muito importante como ser humano e também como fotógrafo. Não é? Ele tem um banco de imagem maravilhoso que ele fez em relação a essas viagens todas e levou, acho que um ano e meio só para subir as fotografias lá nos bancos de imagens, né? Se você digitar hoje Philippe Debré no Google, você vai ver milhares de fotos. Assim. Boa dica, hein? Philippe Debré no Google. Você vai poder ter o privilégio de olhar com os olhos do filho. O que o Felipe estava olhando? Que é o que o fotógrafo faz, né? Ele compartilha o olhar dele. Então, essa questão do banco de imagens, trazer essas histórias também. Você pode conhecer o Felipe através do livro e também através das fotografias que ele faz. E das palestras que ele faz. Das palestras que ele faz também. Com você, meu amigo. Então, eu estou sempre aberto para poder contar minha história, sabendo que, de repente, eu vou conseguir tocar o coração de alguém e ajudar de alguma maneira. Não precisa necessariamente ter problema
mas de repente uma tomada de decisão na nossa vida para a gente ter um poder de mudar de direção, né? Isso é uma coisa maravilhosa. E, na verdade, eu sempre fui atrás da minha liberdade. A liberdade era a palavra. Eu achava que era justamente indo para o Himalaia do Nepal, como eu fui, ou na floresta da Malásia, ou enfim, esses... Na verdade, os meus problemas vinham na solidão comigo. E eu consegui achar minha liberdade o dia que eu consegui largar os vícios. Parabéns, hein? Isso, ele é um vitorioso. Me lembra o Joseph Campbell, que escreveu A Jornada do Herói, que ele passa por lá, para aqueles lugares, os buracos terríveis, e depois volta com o Elixir. O Elixir, para mim, é esse livro aí. Parabéns, viu? Obrigado. Exato. Esse livro é fantástico, assim. Real. Não é história de ficção, é uma história que... História real, é uma história real, contada com maestria, né? Vale a pena conhecer o Felipe pelo livro, pela foto, pessoalmente também, né? E nessa viagem para Santa Catarina, ele se encantou com o município aqui, né? Ficou na Ilha da Magia, como a gente diz, hein? Ficou aqui. Então, eu estou apaixonado pelo lugar onde vivo, claro, em Florianópolis. Mas assim que eu conheci a abstinência, e eu descobri na Serra Catarinense um lugar que tinha mais a ver com esse Felipe novo, com o ar mais puro, uma maneira de viver um pouquinho mais a ver com esse Felipe novo e tal. Então eu pegava meu Fusca na época e eu ia conhecer essa Serra Catarinense que era tão perto de mim, mas meu mundo tinha se reduzido tanto que de repente pensei, meu Deus, isso tudo era ao meu alcance e eu não conhecia. Era só andar meia hora. E aí, um dia eu conheci o município de Rancho Queimado, que vai exatamente na linha do Nepal, da Malásia, do Vietnã, porque é a menor densidade demográfica do estado de Santa Catarina. São 9 habitantes por quilômetro quadrado. Num território, são 2.800 habitantes por um território de quase 300 quilômetros quadrados, 1% da Bélgica. Olha aí. E aí, hoje eu tenho um refúgio lá, de montanha, em cima do morro maravilhoso, e eu me perguntava, mas por que esses nomes das localidades? Por que se chama Morro Chato, Morro das Navalhas, Rio Bonito? E aí eu quis... Rancho Queimado. Rancho Queimado. É uma história. E aí eu fui atrás a origem do nome das localidades. Oh, que excelente! Então, de fotografia, e cada localidade do município tem a explicação do nome. Como eu fiz, além de pesquisar em arquivos históricos, aqui, Assembleia Legislativa e tal, eu comprei um gravador e fui entrevistar os velhinhos nas localidades. Eu entrevistei mais de 50 pessoas de mais de 70 anos. E eu consegui desvendar os mistérios da origem dos nomes. Da origem do nome. Ou seja, a curiosidade ainda se mantém, sim, o contato com a natureza ainda se mantém, só que agora de uma forma mais produtiva e mais interessante, né? É verdade. Olha, o nosso tempo está... Vamos ver se eu consigo passar essa imagem. É que depois eu mostro para os nossos ouvintes, mas essa imagem é uma... Deixa eu ver, paisagem. Onde é que é isso aqui? É o Rio das Antas, faz parte ainda de Rancho Queimado. Rio das Antas. Então, no livro, fotografias, Rancho Queimado. Suas belezas e suas histórias. Que amo. Olha aí, o programa é a hora da história. Exato. O nosso tempo está quase terminando, então, mas eu quero dedicar a vocês aí os minutinhos finais para que vocês usem o nosso espaço dele. Bom, agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse meu percurso, que não terminou, né, mas eu continuo em abstinência, já faz estou há poucos dias de 15 anos vivendo sem uma gota de álcool, também nenhuma droga, também larguei o cigarro, não sou santo,
né? Quem fabrica som tem o Vaticano, mas... Quem é santo? Não, aí tem o oleiro aí também que fabrica santinha, e a gente reza. Mas a vida é muito boa, eu vivo hoje sem máscara, sem fugir, por coisa que sempre fiz, né? Fuga. Hoje eu não fujo mais. Não foge mais de você. Os problemas continuam chegando, mas eu consigo resolver. Tento ajudar as outras pessoas. Sou voluntário, por exemplo, no Instituto São José, na unidade de dependência química, há mais de 6 anos. Excelente, o trabalho de voluntário, parabéns. Eu dou de graça o que eu recebi de graça. E um recadinho para quem tem essa doença aí, qual é o recado que você daria? Nunca é tarde para procurar ajuda. Tá? Não adianta eu querer pela pessoa, a pessoa que tem que querer. Né? E realmente eu procuro ajuda, tem várias maneiras de... pode ser numa igreja, no médico, numa irmandade de 12 passos, mas tem que procurar ajuda porque é uma doença que mata e antes de matar ela humilia muito, ela vai degradando a pessoa. Os valores da pessoa, exatamente. Perde família, perde tudo. Perde tudo. É uma doença. Perde a dignidade e depois vai perdendo. Muito bom, o seu recado aqui é oportuno num momento que a gente vive hoje, né? Em todo o contexto mundial. Parabéns, Philippe Debré, parabéns, você é um vitorioso, certo? Meu amigo, obrigado por trazê-lo aqui, hein? Deixa o seu recado. Essas são as histórias, né? As histórias reais, elas têm um impacto mais consistente, né? E por isso que o Felipe publicou. Isso aqui é um documento, né? É um atestado, né? Um documento que tudo que acontece. Mas não parou por aí, ele tem outras publicações que vão vir agora em outras linhas, né? Sim. Na linha de fotografia de natureza, de histórias de outros municípios também, que ele pegou esse gosto, né? Ele descobriu que ele poderia também ser repórter, né, pesquisador. Claro. Então, agora assim, tem muitas coisas novas para lhe dar, novas sensações, novas felicidades, né? Que eu acho que é isso que o ser humano deve buscar, felicidades que não tenham contraindicações. Né? E você publicar um livro, você fotografar, hoje ele tá muito bem assim, né, nesse caminho. E eu fico feliz por ter tido a oportunidade dessa amizade que nós desenvolvemos, né? Muito bem. Nós conversamos com 2 convidados aqui de honra da Rádio Cultura pela mensagem que trouxeram, que é o Philippe Debré, obrigado pela presença, o programa de portas abertas aqui, e também o César Augusto, meu amigo Vitelli, né, que sempre vem aqui a nos alegrar. Ele deu um show numa das entrevistas sobre música, os elementos musicais. Ele é um pianista, ele já deu um show aqui, vai voltar. Obrigado, e o programa Hora da História fica por aqui. Obrigado, Beto Silva.